Você já ouviu falar de uma mulher que ajudou o apóstolo Paulo, sustentou a igreja com seus próprios recursos e ainda foi a responsável por levar uma das cartas mais importantes da Bíblia? Seu nome era Febe, uma mulher comum aos olhos do mundo, mas extraordinária aos olhos de Deus. No mundo antigo, mulheres raramente eram citadas com destaque. Mas a Bíblia nos surpreende, revelando figuras femininas que marcaram a história com fé, coragem e serviço. Uma dessas mulheres é Febe, mencionada em apenas 2 versículos, mas com um legado que ecoa até hoje. Hoje, vamos conhecer a história dessa serva de Deus, seu papel na igreja primitiva e o que podemos aprender com seu exemplo. Se você ama histórias bíblicas que fortalecem a fé, já curta este vídeo, se inscreva no canal Bíblia e Fé e venha refletir com a gente. Febe é citada em Romanos 16, 1 e 2, onde Paulo a recomenda com palavras de honra. Ele a chama de irmã, serva da igreja em Cencreia e protetora de muitos. O termo serva no original grego é diáconos, a mesma palavra usada para diácono, o que pode indicar que Febe exercia um ministério de liderança, especialmente em serviço aos necessitados. A igreja de Cencreia era um importante porto comercial próximo a Corinto. Imagine o cenário: navios chegando e partindo, trazendo mercadorias, notícias e pessoas de todos os cantos do Império Romano. O burburinho constante das docas, o cheiro de sal e especiarias, o mosaico de línguas e culturas. Este era o mundo de Febe, uma cidade vibrante, mas também um lugar de passagem, onde ideias e crenças se misturavam e, por vezes, entravam em conflito. Nesse cenário cosmopolita, uma pequena comunidade cristã florescia, parte da igreja maior em Corinto, mas com sua própria identidade. E no coração dessa comunidade estava Febe. Isso sugere que ela não era apenas piedosa, mas também influente. Muitos estudiosos acreditam que ela era uma mulher de posses, talvez uma empresária, que usava seus recursos para apoiar a missão da igreja. Em uma época onde as mulheres tinham pouco espaço público, Febe se destacou pela sua fé prática e generosidade. Seu nome, que significa brilhante ou radiante, parece refletir perfeitamente sua vida, que iluminava o verdadeiro sentido do serviço e da confiança no reino de Deus. Paulo confiou a Febe uma das tarefas mais importantes de seu ministério: levar a carta aos Romanos, considerada uma das epístolas mais profundas e teologicamente ricas do Novo Testamento. Naquela época, não existia correio confiável. O portador de uma carta era também o responsável por representar quem a escreveu, explicar seu conteúdo e garantir que a mensagem fosse entregue com fidelidade. Isso mostra o nível de confiança e respeito que Paulo tinha por Febe. Ele não a escolheu por acaso. Ele sabia que ela não apenas entregaria o documento, mas que o faria com sabedoria, firmeza e fé. Podemos imaginar Febe viajando de Cencreia até Roma, enfrentando os desafios de uma longa jornada, carregando em suas mãos uma mensagem que mudaria o mundo cristão. Que responsabilidade! Que honra! Paulo diz que Febe foi protetora de muitos. A palavra usada também pode significar patrocinadora ou benfeitora. Isso mostra que Febe não era apenas ativa na fé, mas praticava a hospitalidade, ajudava financeiramente e acolhia os necessitados. Ela não buscava destaque, mas era um pilar da comunidade cristã. Pessoas assim sustentam silenciosamente a igreja, com atos de amor, cuidado e serviço. Febe é um exemplo de como alguém pode impactar profundamente o reino de Deus, mesmo sem estar nos púlpitos. Ela servia com alegria, não por status, mas por missão. A vida de Febe nos ensina que o serviço humilde pode carregar o peso de grandes propósitos. A história de Febe é breve nos registros bíblicos, mas profunda em significado. Ela nos mostra que mulheres têm papel vital na obra de Deus. O serviço fiel, mesmo longe dos holofotes, é precioso aos olhos do Senhor.
Deus confia grandes missões a corações obedientes. Você não precisa de fama para ser relevante no reino. Às vezes, a pessoa mais importante para Deus é aquela que, em silêncio, ajuda, sustenta, serve. Assim foi Febe. Que o seu exemplo inspire você a viver com propósito, servindo com amor, sendo luz onde Deus te plantar. Há missões que não ecoam nos grandes palcos da história, mas que são tecidas no silêncio da fidelidade e na coragem discreta de quem serve sem buscar holofotes. A história que compartilhamos hoje é sobre uma mulher cujo nome aparece brevemente nas Escrituras, mas cuja confiança e serviço foram fundamentais para a igreja primitiva. Febe, um nome que significa brilhante ou radiante, uma mulher cuja vida ilumina o verdadeiro sentido do serviço e da confiança no reino de Deus. Cencreia, um porto movimentado na costa oriental do Istmo de Corinto, era o cenário de sua vida e ministério. Nesse ambiente cosmopolita, onde ideias e crenças se misturavam, Febe se destacava como uma luz radiante da fé cristã. O apóstolo Paulo a chama de nossa irmã e diaconisa da igreja de Cencreia. Palavras carregadas de significado. Irmã indicava sua pertença à família da fé, um laço mais forte que o sangue. Diaconisa, ou diáconos no grego, sugeria um papel de liderança e serviço na comunidade cristã. Imagine Febe, uma mulher de fé inabalável, navegando as complexidades de uma cidade portuária, usando sua influência e recursos para fortalecer a igreja e apoiar a missão de Paulo. Ela não era apenas uma figura de fundo, mas uma líder respeitada, confiável o suficiente para ser encarregada de uma das missões mais cruciais na história do cristianismo primitivo. A confiança que Paulo depositou em Febe ao entregar-lhe a carta aos Romanos fala volumes sobre seu caráter e capacidade. Esta não era uma tarefa simples. Ela teria que viajar por mar e terra, enfrentando os perigos das estradas romanas, para entregar não apenas um documento, mas uma mensagem que moldaria o futuro da teologia cristã. Podemos imaginar Febe chegando a Roma, cansada da viagem, mas determinada em sua missão. Ela não apenas entregou a carta, mas provavelmente teve que explicar seu conteúdo, responder a perguntas e representar Paulo perante a igreja em Roma. Sua inteligência, eloquência e profundo entendimento das verdades do Evangelho teriam sido cruciais nesse momento. O fato de Paulo chamar Febe de protetora de muitos sugere que ela era uma mulher de meios, possivelmente uma empresária bem-sucedida ou uma viúva abastada. Mas o que a distinguia não era sua riqueza, mas como ela a usava para o avanço do reino de Deus. Ela abria sua casa, oferecia apoio financeiro e usava sua influência para proteger e promover a causa do Evangelho. A história de Febe nos desafia a repensar nossos conceitos de liderança e serviço na igreja. Ela nos mostra que Deus não faz acepção de pessoas e que Ele usa homens e mulheres igualmente para cumprir seus propósitos. Febe era uma líder em uma época em que as mulheres raramente ocupavam tais posições, um testemunho da natureza revolucionária do Evangelho. Sua vida nos ensina sobre a importância do serviço fiel, mesmo quando não recebemos reconhecimento imediato. Febe não buscava holofotes, mas serviu com dedicação e excelência, sabendo que seu verdadeiro reconhecimento viria de Deus. Ela nos lembra que cada ato de serviço, por menor que pareça, pode ter um impacto eterno. A confiança que Paulo depositou em Febe também nos fala sobre a importância de reconhecer e valorizar os dons e talentos uns dos outros na igreja. Paulo não hesitou em confiar a Febe uma tarefa de tamanha importância, demonstrando que na igreja primitiva, o que importava era a fidelidade e a capacidade, não o gênero ou o status social. Ao refletirmos sobre a vida de Febe, somos desafiados a considerar como estamos usando nossos recursos, talentos e influência para o avanço do reino de Deus. Estamos dispostos a servir sem buscar reconhecimento? Estamos abertos a confiar responsabilidades importantes a outros, reconhecendo seus dons e capacidades?
A história de Febe é um lembrete poderoso de que Deus usa pessoas comuns para realizar seus propósitos extraordinários. Ela nos encoraja a viver nossa fé de maneira prática e corajosa, confiando que Deus pode usar nossas vidas para impactar o mundo ao nosso redor. Se essa mensagem tocou o seu coração, compartilhe-se este vídeo, comente "Quero ser como Febe" aqui embaixo. E siga o canal Bíblia e Fé para mais histórias que edificam a alma. Lembre-se, cada um de nós tem um papel único no plano de Deus. Como Febe, podemos ser instrumentos de sua graça e amor, iluminando o mundo com a luz do Evangelho. Que o exemplo de Febe nos inspire a viver vidas de serviço dedicado, confiança inabalável e amor generoso. Que possamos, como ela, ser conhecidos não pela busca de reconhecimento, mas pelo impacto silencioso e profundo que fazemos nas vidas ao nosso redor. Que Deus nos dê a graça de servi-lo fielmente, onde quer que Ele nos coloque, sabendo que cada ato de obediência e amor tem valor eterno